Afinal de contas, o Inter teria sido bicampeão da Libertadores da América sob o comando de Jorge Fossati? Durante a semana, o Voz do Gigante entrevistou o uruguaio Jorge Fossati, técnico do Inter na Libertadores da América de 2010, ao menos até a decisão das quartas de final contra o Estudiantes de La Plata em Quilmes, quando o Inter se classificou de forma heróica à semifinal da competição para enfrentar o São Paulo e posteriormente o Chivas, mas aí já diante do São Paulo sob o comando de Celso Rotti. Quando houve o recesso na Libertadores para a disputa da Copa do Mundo de 2010, a direção do Inter sob o comando de Vitório Pífero e Fernando Carvalho acabou trocando Fossati por Celso Rotti. Entre os argumentos, na época, sobretudo a questão que o grupo não estava se adequando bem à preparação física do uruguaio também, Alejandro Valenzuela. Ele que foi contratado juntamente com Fossati e que acabou afastando Fábio Maceridian para o cargo de coordenador de preparação física. Um nome bonito para que o Inter trocasse de preparação física a pedido do novo treinador. Enfim, isso fica para a história. Mas a questão que foi suscitada junto aos internautas também é a seguinte: após algumas críticas de Fossati, o Inter teria sido campeão da América com Fossati? Alguns argumentos. Segundo Fossati, para ele não havia dinheiro. A direção, sempre que ele solicitava reforços, dizia que o orçamento estava apertadíssimo, que não havia nenhuma condição de contratar reforços. Isso sob o argumento de Fossati, a visão dele. A gente sabe que depois da sua demissão e naquela interrupção da Libertadores, o Inter contratou o goleiro Renan, trouxe de volta, né? Como trouxe de volta também Tinga e Rafael Sobis. 3 reforços de peso e que estavam jogando na Europa na época e que o Inter acabou por repatriá-los, reforçando assim o time para a fase final da competição. A questão de campo, os laterais, Ney de um lado, Kleber de outro, passaram a ser laterais mesmo, não alas, como o Fossati vinha jogando, uma vez que usava 3 zagueiros, ora Índio, Bolívar e Sorondo, ora Heller, Bolívar e Sorondo também, e depois com a chegada do Rotti, com a assunção do Celso Rotti, ele acabou fixando o time de novo no 4-4-2, botando Ney como lateral, Kleber também como lateral daí esquerdo e fixando a defesa campeã com Bolívar e com Índio. Uma defesa histórica que acabou levando o Inter também ao título da Libertadores. Além disso, o Fossati argumenta que não havia problema algum com a preparação física, mas que com a parada, com o recesso para a Copa do Mundo, o Inter sim poderia voltar a estar bem preparado fisicamente, mesmo com Alejandro Valenzuela, o que acabou acontecendo, só que com Fábio Maceridian de volta ao comando da preparação física do Inter e que usou esse recesso, evidentemente, da Copa do Mundo para preparar melhor as pernas dos jogadores. O fato é que já havia entre os jogadores alguma questão que eles sabiam que a preparação física estava defasada e que Alejandro Valenzuela talvez não fosse a melhor opção naquele momento para comandar a preparação física do time, o que acabou ocorrendo depois de uma mudança com Fábio Maceridian. Mas Fossati argumenta que sim, que Alejandro Valenzuela tinha totais condições de devolver as pernas ao time e criticou inclusive o capitão Bolívar, dizendo que o Bolívar nem sempre puxava para o mesmo lado, que era muito ligado à direção e que talvez ali tenha começado, enfim, tenha se iniciado o seu processo de fritura no clube e com a sua consequente demissão após uma derrota de virada para o Vasco da Gama no Brasileirão, o Vasco da Gama comandado justamente por Celso Rotti, exatamente, ele mesmo, um treinador que era e ainda é totalmente do agrado de Fernando Carvalho, que então era o homem forte do futebol do Inter naquela época. A questão que ficou também entre os internautas então é se o Inter teria sido campeão mesmo com Fossati. Minha opinião pessoal, teria sido campeão sim, mas com talvez um maior sofrimento. Por quê? O Inter com Fossati não rendia bem fora de casa era sempre derrota e o Inter se garantia no Beira-Rio. Derrota também que aconteceu no Morumbi para o São Paulo na semifinal, mas como o Inter havia vencido por 1-0, lá no Morumbi perdeu o jogo de volta por 2-1 e se classificou à final contra o Chivas. O único jogo que o Inter ganhou fora de casa foi justamente a final contra o Chivas lá em Guadalajara, depois confirmando uma vez mais a vitória por 3-1 no estádio Beira-Rio, quando o Leandro Damião surgiu aí como grande atacante do Inter, fazendo um golaço, Sobis marcando também mais uma vez, mostrando toda a sua estrela. Na época, o Inter também tinha em Juliano, na minha opinião, o melhor jogador do time naquela Libertadores, ainda que
D'Alessandro tenha sido eleito pelo jornal Uruguai O País como o rei da América daquela temporada. A questão que Ney também colocou para nós em recente Voz do Gigante é que depois daquela classificação heróica, histórica do gol fantasma lá em Quilmes contra o Estudiantes, quando o Inter perdeu por 2-1 e acabou avançando à semifinal, no vestiário a ideia dos jogadores, enfim, o espírito era de que agora nós vamos ser campeões. Depois disso a gente passa por qualquer coisa. E foi o que aconteceu. Mas aí não com Fossati, mas sim com Celso Roth. Mas eu particularmente acredito que, mudanças à parte, Roth mexeu no time, se comprovou que para aquele momento, para melhor, o Inter teria sido campeão também com Jorge Fossati, porque havia dado liga naquele ano, como foi em 2006, que o Inter foi avançando, chegando, passando por todos os obstáculos, por todas as dificuldades e se sagrado campeão da Libertadores da América. 2006, 2010, 2 grandes títulos do Inter com 2 histórias bastante diferentes.